Só para eu me informar aqui, vocês vão me fazer alguma pergunta ou eu posso dizer um pouco aquilo que eu preparei? Pode dizer o que você preparou. Isso. Tá. Vai ter alguma interlocução, assim, vocês ou alguém que vai entrar, vai fazer alguma pergunta, ou seremos só nós três aqui, eu aqui e vocês aí? Então, vai depender do tempo, né? Que o senhor tem Ok. pouco tempo. Até Então, já avisei que vou atrasar um pouquinho lá às 3, que aí eu posso esticar aqui um pouquinho mais. ótimo. Ok. Então, pode falar o que o senhor preparou. Se sobrar tempo, a gente abre para perguntas para o pessoal que está aqui. Ok, perfeito. Senão, Ok, muito o bom. senhor pode sair, a gente continua aqui. Aí, qualquer Ok. coisa, a gente... Tá, e se eu sair e vocês continuarem, se houver Sim, alguma pergunta, pode me mandar depois e isso. marcamos um outro evento onde a gente se encontra para responder. Pode Ok. ser. Ok? Ok. Ótimo. Bom, eu não sei se vocês têm aí, queria que se estivessem por perto, pegassem a Bíblia. Quero trabalhar um pouco a partir da Bíblia, porque aqui estamos diante de uma perspectiva de fé. Nós não somos cientistas, nós não somos historiadores, nós não somos paleontólogos. Aqui vamos fazer exatamente uma leitura de como o mundo foi criado a partir da nossa perspectiva de fé. Isso é muito importante. Inclusive, é uma palestra que eu gosto muito e lá no cursilho eu sempre cito quando vou falar às vezes da graça ou do projeto de Deus, enfim, é preciso saber onde é que tudo começou e por que que tudo começou, né? Bom, é claro que aqui nós estamos diante de duas tendências que não são contraditórias. Enfiaram na nossa cabeça que são tendências contraditórias, aquela criacionista e aquela evolucionista, como se fossem duas coisas que, em princípio, não tivessem nada a ver uma com a outra. Não é bem assim. Acho que isso faz parte, digamos, do mecanismo de opor fé e razão. É por isso que é importante partir do texto bíblico e a partir daquilo que o texto bíblico quer nos ensinar. O ponto de partida é que a Bíblia não é livro de história. A Bíblia não é livro de geografia. A Bíblia não é livro de paleontologia. A Bíblia é um livro de uma experiência de fé. A Bíblia é um livro de uma experiência de fé. Um povo que se pergunta sobre aquilo que ele está vivendo, que ele está sofrendo, sobre as suas dúvidas de fé. Em algum momento, o povo perguntou por que estamos aqui, o que somos, quem nos fez, como nos fez. Então, a Bíblia está respondendo a estas perguntas de fé. Então, antes de mais nada, era bom a gente fizesse assim, bem rapidinho, um esquema do movimento do povo de Deus desde Abraão. Não é difícil, não. Deus chamou Abraão lá de Ur da Caldeia. Abraão saiu, né, e foi com os seus até chegar à terra prometida. Ali vieram veio o filho de Abraão, Isaac gerou Jacó. Tá. Jacó é aquele que teve os 12 filhos e que viveu ali na terra de Canaã o tempo da fome, a ponto de ter que ir ao Egito. E lá no Egito já estava o seu filho José, que tinha sido vendido antes pelos irmãos. E José acabou chegando ao Egito. E lá no Egito, José cresceu como superintendente. Então, ali no Egito, por causa da fome em Canaã, desceram Jacó e os seus outros filhos. Lá se encontraram com José. E ali morreu o pai Jacó, e ali estiveram José com seus irmãos. E ali o povo foi crescendo e se tornou cativo. Aqui estamos falando, portanto, exatamente da escravidão no Egito. Então, saímos de Ur, viemos com Abraão, Isaac, Jacó até a terra prometida, houve uma fome ali, esse povo desceu para o Egito, e ali esse povo cresceu e ficou, portanto, sujeito à escravidão dos egípcios. É ali, então, que Deus escuta o clamor e desce para salvar o seu povo. Tira o povo de lá com a ajuda de Moisés. Esse povo, então, passa pelo Mar Vermelho, fica 40 anos no deserto e entra de novo na Terra Prometida. Ali, no primeiro momento, houve juízes, depois houve reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. O reino se dividiu depois de Salomão.
Primeiro caiu a parte do norte, depois caiu a parte do sul, e aqui chegamos, então, ao exílio da Babilônia. Então, isso é só para situar um pouquinho assim, porque esses textos que nós lemos na Bíblia estão aqui dentro deste contexto de história. Os textos não têm a idade do mundo. Os textos não foram escritos quando o mundo começou. Né? É importante lembrar isso. Quando é que começaram a ser escritos os primeiros textos da Bíblia? No tempo de Salomão, no século X. Foi ali que Salomão pediu para que se ajuntassem as tradições orais acerca da fé do seu povo. Então, percebam que ali no século X foi quando, pela primeira vez, então, digamos que Salomão ordenou o ajuntamento de textos e se chegou ao texto do capítulo 2º do livro do Gênesis, onde há aquela narrativa de que Deus tenha criado o homem do barro. Mas depois de Salomão, até chegar no exílio da Babilônia, Salomão governou, o reino se dividiu, caiu o reino do norte, caiu o reino do sul, aí esse povo foi levado então lá para a Babilônia. Lá na Babilônia de novo, perguntaram-se pelas origens. E aí o texto do capítulo 1 é exatamente aí, desse período da Babilônia. Então percebam que estamos aqui em dois períodos históricos muito diferentes. O texto do capítulo 2 do livro do Gênesis é o texto em que o povo está na terra. Aquela terra desejada, esperada, que o povo quis e ganhou de Deus, o povo está ali naquela terra. Por isso que o homem é feito da terra, que era o elemento mais bonito e mais importante que o povo tinha. O texto do capítulo 1, que, portanto, é mais recente, comparado ao segundo, já está lá no século VI. Portanto, levando em conta que os números são contados do menor para o maior. Estamos antes de Cristo. Então, o século X é um texto mais velho, é o texto do capítulo 2º. O texto do capítulo 1 é do século VI, então é um texto mais novo comparado com o capítulo 1. Então, aqui estamos no capítulo 1, naquele momento em que o povo está lá escravizado na Babilônia, e lá se pergunta de novo quem nos fez. Agora, é importante frisar uma coisa, Laís e Breno, né? Tá. Qual é a pergunta que o povo de Deus fez nesses dois momentos? A pergunta que está por trás do capítulo 1, que é aquele em que Deus trabalha 6 dias e descansa o 7º, o texto do capítulo 1, que é lá do exílio na Babilônia, né? Esse texto quer responder a qual pergunta? Não é a pergunta do quando Deus fez. Não é a pergunta do como Deus fez. Mas a pergunta, sobretudo, do quem nos fez. De modo que a resposta seja clara e uma só. Deus nos fez. Do mesmo modo, o texto do capítulo 2, que é exatamente ali do tempo de Salomão, né? Portanto, é um texto mais antigo. Então, ali também, assentado na terra, com as suas famílias ali organizadas, o povo se pergunta, quem nos fez? A resposta é, Deus nos fez. Porque se a gente for, a partir do texto aqui, capítulo 1, capítulo 2, nós temos dois relatos diferentes. Porque no capítulo 1, Deus cria com a palavra. Faça-se, 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 e no 6º dia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, digamos que no capítulo 1, Deus cria pela palavra. Faça-se. No capítulo 2, que é um texto de outro tempo, Deus cria com as mãos, porque ele desce e faz um boneco de barro e sopra nas narinas daquele homem, daquele ser vivente, que se torna vivente porque ele tem o sopro, o hálito de Deus. Então percebam que são duas narrativas diferentes. Se nós perguntássemos assim, a partir dos dois textos, como é que Deus fez o homem? Capítulo 1, fez pela palavra. Capítulo 2, fez pelas mãos de barro. Se nós perguntarmos assim, quando é que Deus fez pela palavra? Não há nenhuma resposta, nem no capítulo 1 e nem no capítulo 2. Quando é que Deus fez com as mãos? Não há resposta. Então, qual é a pergunta de fé que está atrás dos dois textos? Não é nem quando e nem como.
porque o quando não tem data, eu tenho a data do texto, mas não tem a data da criação, nem do homem pela palavra, nem do homem pelo barro, como também não tem resposta para o como. Tenho duas respostas, pelo menos. Fez pela palavra e fez do barro. Então, não é essa a pergunta. Qual é a pergunta, então, que está por trás do texto? Quem nos fez? Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Deus. Então, é importante frisar isso em primeiro lugar. O texto bíblico quer resguardar a origem. Quando o texto bíblico fala das origens, narrativa das origens, ali ele não está dando nem datas e nem métodos com os quais Deus fez. O que Deus, ou o autor sagrado, está nos ensinando é exatamente que quem está na origem de tudo é Deus. Há algumas particularidades importantes no texto, né? Adão, né? Adão não é propriamente o nome de um. Adão significa aquele feito do barro. Na palavra original hebraica, Adam. Adam tirado de Adamá. Adamá é barro. Então percebam que Adam tirado de Adamá. Adam feito de Adamá. Aquele feito de barro. Adam, Adamá. Né? Isso para falar de Adão e a terra. Adão foi feito da terra, de Adamá. Para mostrar que o vínculo, para dizer que esse homem começa e vive da terra e morre e se torna pó, e se torna terra. Como o texto também faz isso aparecer. Lá, no texto do capítulo 2, portanto, que é onde Deus trabalha a terra, né? E onde Adão é tirado de Adamá, né? Ali também há uma mulher que Deus depois tira da costela do homem. Interessante isso também. Homem e mulher. Na língua original, homem é Ish, I-S-H. E na língua original, mulher é Isha, I-S-H-A. Então, entendam que Isha, tirada de Ish. A mulher foi tirada do homem. Isha, tirada de Ish. Aqui a gente percebe a beleza do texto. Aqui não se trata, portanto, de fazer atas da criação, mas se trata de penetrar o mistério, isto é, a mulher, que no capítulo 2 foi feita depois do homem, que no capítulo 1 os dois são feitos juntos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No capítulo 2 se cria o homem, depois, com o homem dormindo, se faz a mulher, e o homem está dormindo para assegurar que não houve nenhuma participação do homem no feitio da mulher, isto é, a mulher também é criação de Deus, o homem estava num profundo sono, e Deus tira da costela, isto é, tira da mesma matéria, tira Isha de Ish, tira a mulher do homem, para dizer que os dois são iguais, para dizer que tem a mesma matéria, a mesma substância, a mesma dignidade, que a mulher não é inferior. Isha foi tirada da mesma matéria de Ish, homem. Então, isso aqui é importante frisar, né? Agora, é claro que aqui, o segundo texto, que é do tempo de Salomão, ali todo mundo estava bem ajustado na terra, a família, a sociedade, a religião funcionavam, né? Ali havia, certamente, assim, digamos, uma estratificação social, onde o homem tinha a primazia, era uma sociedade patriarcal, por isso se cria primeiro o segundo texto, o homem e depois a mulher, mas o texto garante que os dois são iguais, de natureza igual. No texto do capítulo 1, os dois, homem e mulher, estão lá no exílio na Babilônia. Então ali não tem mais importante, menos importante, não. Os dois são iguais até na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali não tem mulher acima ou abaixo. Ali não tem patriarcalismos ou matriarcalismos. Ali tem o opressor e o oprimido. Ali tem o Nabucodonosor, né, e o império que oprime, e tem o povo de Deus sujeito a esse poderio. Então, ali, as relações homem e mulher, na perspectiva da fé também, não estão num degrau onde o homem está acima, a mulher está abaixo. Não, ali no texto do capítulo 1, lá do exílio,
onde os dois são criaturas humanas criadas, não é? Pelo mesmo Deus, ali não há nenhum tipo de primazia, de privilégio, de degrau entre um e outro. Os dois são escravos, homens e mulheres. Então, percebam que isso aqui, digamos, é um pouco o pano de fundo para a gente, digamos, pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não podemos tomar o texto bíblico de modo linear. Se nós tomarmos o texto bíblico de modo linear, se você falar assim, né, a Laís e você e o Breno, disserem assim, eu sou criacionista e não abro mão disto. Eu podia perguntar assim, Breno, você é criacionista do capítulo 1 ou do capítulo 2? Porque no capítulo 1, Deus criou pela palavra. No capítulo 2, Deus criou pelo barro. Você é criacionista de que tendência, já que são duas? Então, percebam que, se a gente for pela linha do texto, nós vamos ter problemas graves. Depois, lá na frente, quando o texto fala, capítulo 3, do pecado, depois, capítulo 4, Caim e Abel. No capítulo 5, aí já vai se falar que Caim, e sobretudo aqui no caso, o terceiro filho de Adão, que seria Sete, se casou e teve filhos. Espera lá, se casou com quem? Sim, a partir do texto, tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, então ficou só Caim. E o terceiro filho, que era Sete. Como é que Sete se casou com alguém para ter filhos? Então, percebam assim, se a gente for tomar o texto como ele está aqui, nós vamos ter dificuldades. Então, percebam que quando nós, a partir da fé, pensamos, não é, digamos assim, numa linha bonita, profunda e séria sobre a existência, sobre o início de todas as coisas, nós pensamos sim numa bela criação. E o texto do capítulo 1 termina exatamente assim. Quando Deus viu tudo, é o versículo 31. Então Deus viu tudo quanto tinha feito e era muito bom. Então a criação, a organização da criação era tudo bom e tudo belo. Agora, é importante perceber que não tem como, numa linha, numa ordem meramente natural, um processo natural onde, por exemplo, chovia, enchia os rios, o calor evaporava a água e fazia nuvens, chovia de novo. Nesse processo natural da natureza, era impossível que em algum momento esse processo natural gerasse um ser vivo. Se eu colocar água num copo e deixar essa água no copo aqui por 1 milhão de anos, bom, essa água vai ter, daqui 1 milhão de anos, ou vai ter secado, certamente, ou vai ter dengue. Mas o fato de ter água aqui no meu copo por 1 milhão de anos, não quer dizer que nessa água aqui vai gerar algum ser vivo que não existia antes. Então, mesmo numa linha, digamos assim, de compreensão da natureza, numa linha onde a natureza funcionava mecanicamente, havia os ciclos da natureza, havia as estações, havia o dia e a noite, não se pode pensar que nesse ciclo natural, de repente, aparecesse uma célula viva, única, que fosse se complexificando e gerando seres vivos de muitas formas. Então, percebam que o processo natural, a mecânica natural da natureza não poderia gerar por si mesmo um elemento maior, mais perfeito, que seria a vida humana ou a célula viva que geraria a vida humana e as outras formas de vida. É aqui que entra, então, digamos, o link entre a nossa perspectiva de fé criacionista e o evolucionismo. Quando é que nós podemos pensar que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, se não dá para ir com a letra básica e linear do texto bíblico, nós vamos ter problemas, então eu posso pensar assim, se a intenção do texto bíblico é responder à pergunta quem nos fez, e foi Deus no capítulo 1 e Deus no capítulo 2, então eu posso perfeitamente pensar que a teoria da evolução, que diz que houve um período em que a natureza inanimada existia e só ela, e em algum momento
essa natureza inanimada viu-se contemplada com um ser vivo, ou com células que geraram seres vivos, então aqui houve uma subida, aqui houve um plus. A natureza deu um salto e a natureza inanimada, de repente, viu-se presenteada com células vivas, que geraram os seres vivos. Quem é que deu esse passo? A ciência vai dizer, bom, quem deu esse passo, não sabemos. Sabemos que em algum momento, a partir da água, como diz a ciência, apareceram células vivas que foram se transformando e gerando seres vivos. A ciência vai dizer que foi um processo. Sabemos que esse processo não se dá também de modo linear, porque o inanimado não gera o animado. A natureza não viva não gera a natureza viva. Era preciso, então, aqui que houvesse alguém que interferisse para que essa situação inanimada pudesse dar um salto e conhecesse exatamente a vida nas suas diversas expressões. Aqui está o link. Quando a teoria evolucionista, que é sobretudo resultado, por exemplo, né, do iluminismo, quando Charles Darwin, no século XIX, né, começou a pensar essa teoria evolucionista, e ali o século XIX já estava mergulhado no iluminismo, no culto da razão, uma razão que afrontava a fé, que questionava a fé, uma razão que só tinha como verdadeiro aquilo que ela, a razão, poderia dizer, poderia afirmar. Aquilo que a razão não desse conta de afirmar ou de compreender era ilusão, era falso, era fantasia. Esse é um pouco, claro, grosso modo, esse é um pouco a pretensão do iluminismo. A razão compreende tudo. Aquilo que a razão não é capaz de compreender ou de explicar, isso não existe. Isso é falso. Então, digamos que a teoria evolucionista já é um fruto do iluminismo, de uma razão que quer também penetrar a seu modo e sem nenhum elemento que não fosse, entre aspas, racional, não quer admitir nada como verdade, senão aquilo que cabe dentro dos critérios da razão. Então, aqui, percebemos que a teoria evolucionista já está dentro um pouco desse cenário, de uma razão que quer também explicar a origem de todas as coisas. Mas, repito, depois abro um pouco a palavrinha para vocês também. Percebam que, enquanto a teoria evolucionista vai dizer que houve uma longa evolução e, de repente, houve um salto em que apareceu aqui a vida humana, aqui, exatamente nesse ponto, nós, na ótica da fé, dizemos que Deus favoreceu esse salto. Deus permitiu e quis, no seu tempo, que a natureza sem vida gerasse vida. Então, percebam que onde o evolucionismo chega com a sua teoria de que houve uma evolução e, em dado momento, uma vida ou formas de vida apareceram, aqui entra a fé, para dizer que quem deu esse passo, quem deu ou subiu esse degrau, foi Deus, para dizer que Deus está na origem da vida humana, está na origem da evolução. Seria, digamos assim, um processo de evolução assistida por Deus. Portanto, o processo evolutivo vai beber também das certezas de fé. Isto é, foi Deus quem fez tudo quando tudo começou a existir. Né? Desde, digamos assim, uma explosão inicial, né? Um Big Bang que gerou, portanto, o universo existente, o que nós conhecemos, isso aqui não poderia ser simplesmente elemento de coincidência, de acordo de energias, ou de, mesmo isso, de onde é que vieram as energias? Quem é que favoreceu, ou o que favoreceu uma explosão inicial que gerou tudo? Quem é que acompanhou essa evolução a fim de que a explosão inicial gerasse vida em algum momento, como gerou? Então, percebam que, de fato, é possível compreender as duas coisas sem que uma coisa agrida a outra. Pensar a evolução
do planeta, pensar essa dimensão bonita de um desenvolvimento gradativo, isto não agride, não afronta e não anula a fé. A fé toma disso para dizer que em algum momento Deus interveio para tirar vida onde até então não havia vida. Aqui, digamos, é uma coisa inicial. Eu não sei se vocês ouvindo aí, parece que tem mais dois ali do outro lado escutando também, Odilon e alguém de lá. Não sei se querem, a partir disso aí, Temos perguntar 48 pessoas ouvindo. Que bom, fico feliz. Então, assim, são muitos elementos. Mas acho que era bom depois, então, vocês também me perguntarem alguma coisa e podemos interagir um pouco. Isso aqui foi só para, digamos assim, estimular a cabeça pensante aí de vocês. Vamos abrir para pergunta, então. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Falar alguma coisa? José Robson aqui, tudo bem com o senhor, né? Estou vendo a sua carinha aí. Tudo tranquilo. E os seus atrás. Estamos aqui, ó, tô aqui. Aí. Mas, assim, é importante a gente entender justamente isso, né? Que à medida em que a gente trata a criação como uma obra do acaso, a gente caísse nesse erro de tratar como uma obra do acaso ou como uma fusão de fatores químicos, biológicos, isso nos leva a uma coisificação da vida humana, né? E isso certamente tira o valor do ser humano, o valor esse que é dado pelo próprio Deus, né? É um cuidado que a gente precisa ter nessas discussões que se tem por aí, porque no primeiro momento talvez a gente possa pensar, qual que é a diferença que faz para nós, se foi assim ou se foi assado, né? Mas a consequência que é o complicado, né, dessas discussões, né? Sem dúvida. A sua pergunta me faz pensar em outros detalhes do texto aqui. É claro que mesmo esses processos aqui, vamos dizer, químicos, físicos da natureza, alguém precisa presidir esses processos. Se eu chegasse à mínima partícula, a pergunta seria assim diante dela: quem quis essa mínima partícula? Quem gerou essa mínima partícula? Quem criou, aí a dimensão de criação, quem criou essa mínima partícula? Então, é verdade que em algum momento alguém vai ter que dizer quem fez isso. Primeira coisa. Mas você lembrava bem, se a gente for nessa linha mecanicista, fisicista, tudo é matéria. Então, tudo é matéria, então eu posso dispor da matéria como eu quiser, até da matéria que é o meu corpo ou o seu. Agora, é importante perceber que Deus, quando criou, seja no capítulo 1, seja no capítulo 2, quando criou a vida humana, primeiro, Deus deu a esta vida humana alguma coisa que ele não deu às outras formas de vida, para dizer que há uma superioridade desta matéria ou desta vida. No capítulo 1, quando Deus vai criar pela palavra, o que ele põe na sua criatura, homem e mulher? A sua imagem e semelhança. O que o capítulo 2 põe de Deus na sua criatura criada do barro? O sopro, o hálito, o espírito. Então, o homem do capítulo 1 tem imagem e semelhança de Deus. O homem do capítulo 2 tem o sopro, o hálito de Deus. E é exatamente com isso que esse homem é encarregado de cuidar do resto, cuidar do jardim. Cuidar do jardim. De modo que o jardim, isso é o planeta, a natureza, não é um lugar de exploração, de depredação, de o homem poder usar como ele quer. Não. Deus confiou a esse ser superior, homem e mulher, o cuidado da casa, o cuidado do jardim. De modo também que essa nossa discussão hoje acerca da ecologia, do planeta, dos gases e dos processos de destruição, de poluição, isso toca a nossa vida. Quando o homem destrói o planeta, é como se estivesse destruindo o chão que ele pisa. Então perceba que há uma ligação muito grande entre o ser humano e o chão que ele pisa. Quando Deus entrega ao ser humano o jardim para ele cuidar, é para que o homem usasse desse jardim como seu lugar vital, e não como lugar de exploração, de depredação, de estrago. Né? A natureza também ela é um bem finito, e o homem precisa cuidar disso, de modo que essa geração deixe para a geração futura as coisas boas que nós podemos saborear hoje. Então é importante a sua fala, porque ela faz pensar nisso, que aquilo que existe não existe como mera matéria. Há uma primazia da matéria, do ser humano, que tem em si elementos de Deus,
né? A imagem, semelhança e sopro, e esse ser humano superior está chamado a cuidar também a partir de Deus, a partir da fé, da criação que foi confiada aí. Bianca, pode falar. Boa tarde. Boa Oi, tarde. Bianca. Tudo bem? Tudo bem? Então, muito bem também, graças a Deus. Só compartilhar que a gente que estuda a ciência da carne, a ciência do corpo, né? E quanto mais a gente estuda a complexidade e a perfeição do corpo humano, mais a gente caminha na fé. Porque só uma ação suprema, superior e de muito amor é capaz de uma criação tão perfeita. E nesse escopo, eu queria deixar uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, particular, como médica. Como que a Igreja Católica enxerga a questão da fertilização in vitro? Obrigada. Sim, ótimo, que bom, boa pergunta. Retomando um pouco a sua fala, o ser humano em si mesmo, o catecismo fala disso, ele já nos faz pensar em Deus. O salmista fala assim, né? Quem é o homem para dele assim vos lembrardes? Abaixo dos anjos o criastes. Enfim, é tão perfeito, é tão bonito, é tão complexo, é tão orgânico esse ser, que não dá para acreditar que ele é fruto do acaso. Né? Quer dizer, como eu lembrava, o inanimado não cria o animado. O imperfeito não gera o perfeito. Então, em algum momento, nessa escala evolutiva, alguém teve que colocar o dedo para que nessa natureza sem vida houvesse vida. Mesmo que ela se desenvolvesse, como de fato acreditamos, que ela se desenvolveu, que ela evoluiu. Houve um grande, longo, milenar processo de evolução. Mas, no momento inicial, alguém teve que tirar do inanimado o ser animado. Agora, é por isso, pela beleza, pela complexidade, pelo ser humano portador de imagem e semelhança e de Espírito de Deus, é por isso que esse ser humano precisa ser tratado como algo ou como alguém superior, que não dá para ser manipulado nem usado de nenhuma forma. Por isso, quando você pergunta sobre a inseminação artificial, sobre as formas artificiais de geração de vida, a gente tem que colocar muitas perguntas, porque não se trata apenas de dizer assim, não pode. Aí seria uma postura autoritária, totalitária. Não pode por quê? Não pode por quê? Aí nós temos que retomar o modo humano de gerar. Quer dizer, quando Deus pensou homem e mulher, ele pensou em dois seres que, conjugados por amor, e não só por vontade ou por instinto, mas por amor, esses dois seres humanos pudessem ser geradores das formas de vida que se sucederiam. Então, aqui eu tenho que pensar no macho e na fêmea, no homem e na mulher, como, digamos assim, os elementos que o Criador, em algum momento, pensou como formas de manter a vida no planeta. Eu sempre digo assim para os casais que vêm me perguntar sobre isso. Nós, imagino que vocês dois também, eu também, nós nascemos a modo humano. Meu pai e minha mãe tiveram um ato sexual, banhado de amor, e aí eu nasci e vocês nasceram. Mesmo dentro desse formato a modo humano, nós trazemos conosco muitas dificuldades, muitos traumas, muitos desequilíbrios, mesmo que tenhamos tido pais e mães de excelente qualidade. Nos deram o que eles puderam. Só que no nosso caminho de geração, no nosso caminho de criação, houve muitos processos que interferiram negativamente, a ponto de deixar marcas em mim e em vocês negativas. Agora, imaginem uma vida humana que já começa artificial. Onde houve a concorrência de elementos, de instrumentais, de médicos, de remédios. Quer dizer, aqui, essa vida humana já foi tocada no seu início com elementos que estavam fora do seu contexto mais próprio de geração. Isto é, um ato humano onde um homem e uma mulher, amando-se, desejaram ter um filho. Porque aqui, você mais do que eu entende disso, nós temos que entender que
tudo afeta o feto. O desejo da mãe e do pai de querer ou de não querer, os medos, as ansiedades, as horas impróprias em que aquela gravidez aconteceu, né? O desejo inicial, eu quero ter, eu não quero ter, o medo do meu pai e minha mãe me baterem porque eu, filha, fiquei grávida. Todo esse contexto emocional, psicológico, humano, que é nosso, isso afeta aquela criancinha que está lá dentro do ventre. Por isso nós temos que ajudar muitas mamães grávidas, sobretudo aquelas em contexto onde a gravidez veio, entre aspas, fora do tempo, né? Mas é importante perceber isso. Se dentro da barriga da mamãe, aquela criança gerada a modo natural, já traz consigo um histórico que pode ser, né, complexo, difícil, negativo, o que pensar das crianças que já nasceram não por amor? No sentido de que não foram geradas num ato de amor. Não foram geradas a modo humano. Não houve um desejo, não houve uma penetração, não houve uma fecundação feita a modo humano. Quer dizer, se isso não foi feito a modo humano, ali eu já posso supor que haverá elementos humanos que, não considerados do jeito certo, na hora certa, podem comprometer a vida daquela pessoa ou daquela criança. É claro que aqui, eu sempre digo, nós estamos jogando com muitas ideias e, ao mesmo tempo, assim, muitas vontades. É a mãe que quer, é a mulher que quer ser mãe e não consegue, é o pai que quer ser pai e não consegue, né? Aqui eu tenho que dosar bem, porque se eu quiser atender a um casal que quer ter filhos de modo artificial, como se a coisa mais importante para eles fosse ter um filho a qualquer custo, isso aqui vai me levar a uma postura. Ah, faz sim, já que vocês merecem, vocês podem, etc. Agora, se eu for levar em conta a vida humana gerada naquele processo artificial, eu posso estar gerando, sim, uma vida humana que já vai ter, desde o princípio, né, complicações ou carências. Carências. Porque a primeira carência vai ser aquela: eu não fui gerado num gesto de amor, numa conjugação carnal entre meu pai e minha mãe. Alguém pode falar assim: ah, isso é coisa, isso é bobagem. Bobagem como? Se esse é o modo natural como o Criador, ou como a natureza pensou. Como a natureza pensou. No tempo que não havia inseminação artificial, bom, ou se tinha os filhos ou não se tinha os filhos. Ali a natureza tinha a sua primazia. Com o desenvolvimento da ciência e das técnicas, aqui então se colocou essa possibilidade, mas ela não é igual em nenhum momento à geração natural da vida. As duas coisas não estão no mesmo nível. Não vale dizer que o que conta é ter filhos. Não. O que conta é ter filhos de modo que a geração desses filhos não comprometa o emocional, o psíquico, a dignidade, a natureza deles. Nós somos filhos de homens e mulheres. Não somos filhos de máquinas, nem de instrumentos, nem de remédios. Podemos fazer mais uma pergunta? Podemos. Leandro. Não estou ouvindo. José, está me ouvindo? Agora eu estou. Tudo bem. Dentro da mesma pergunta, Dom José, investigações disso, colocando ali em forma diferente de ter uma fecundação. Quando o pai e a mãe não conseguem ter filhos, quando um dos dois tem algum problema, quando tem alguma dificuldade, e é desejo deles ter filhos, qual que é a posição da igreja? Claro que aí, Leandro, não há regras fechadas. Você tem que respeitar um pouquinho todo mundo. Acho que não há regras que cabem igualmente para todo mundo, né? Seria muito banal dizer assim que você não pode, acabou. Não, não é bem assim. Nós temos que ajudar cada casal a entender um pouco até a sua história. Acho que a pergunta de base é, por que eu não posso gerar? Por que eu, homem, não tenho espermatozoide suficiente? Por que eu, mulher, não tenho óvulos ou não tenho útero adequado? Aqui há uma primeira pergunta. E essa primeira pergunta deve me levar a pensar assim: não, nada é por acaso, é a primeira coisa. E a segunda coisa: eu sou assim.
Se nada é por acaso e eu sou assim, eu preciso construir a minha vida a partir desses dois elementos. Bom, não fui eu que escolhi ser estéril. Se eu sou estéril, nasci estéril, eu preciso, digamos assim, construir a minha vida sabendo disto. O fato de eu gerar um filho de modo artificial não vai anular a minha esterilidade, não vai me fazer superar a dificuldade que eu tenho de aceitar isso. Eu estou apenas acrescentando aqui uma outra vida que, de maneira artificial, vai ser uma resposta à minha esterilidade ou à minha impossibilidade de ter filhos. Então, a primeira coisa é essa. Eu tenho que levar em conta que eu preciso, primeiro, aceitar e amar o que sou e como sou. O que sou e como sou. Se por acaso Deus, a natureza, Deus mesmo, a minha história, não me permitiu, por algum motivo, ser pai ou ser mãe, eu preciso levar a minha vida adiante sabendo que eu sou um homem capaz de amar, uma mulher capaz de amar, e eu posso viver essa relação de amor, sim, mesmo que eu não seja capaz de ser pai e ser mãe. Primeira coisa. Segunda coisa, numa sociedade como a nossa, eu penso que, sem dúvida alguma, uma capacidade extremamente bonita, para mim tão bonita quanto aquela de gerar os filhos dentro do próprio ventre, é a coragem de trazer para dentro da sua casa um filho que você não gerou com a sua esposa. Hoje, no mundo em que nós temos milhares, milhões de crianças, até entre parênteses, me incomoda grandemente a demora desse processo. Já falei isso até com os promotores aqui da cidade, com pessoas que eu conheço, que lidam com isso, com o processo de adoção. Para mim, demora demais, mas para mim é tão corajosa a atitude de eu querer ter um filho com a minha esposa, quanto eu querer adotar um filho com ela, porque nós não podemos ter filhos. Aqui estamos diante de uma paternidade gerada e de uma paternidade assumida. Mas as duas vão levar esse homem e essa mulher a se expressarem como pai e como mãe. Seja diante do filho gerado no ventre ou diante daquele filho que, pequenino, em algum momento, chegou para ser cuidado como filho. Não como um vizinho, não como um coleguinha, não como um ser humano qualquer, mas como meu filho que eu aceito e vou tratar como tal. Então, há aqui dois gestos de grande beleza e de grande coragem. Gerar um filho no próprio ventre e acolher um pela via da adoção. Então, eu penso que os casais que, por algum motivo, não podem gerar filhos, precisam crescer, mesmo que isso não se faz automaticamente, mas crescer na capacidade de pensar nisso. Por que não agregar a nós um filho que nós não geramos, mas uma vida humana, portadora de semelhança, de imagem, de Espírito de Deus, que nós vamos criar como nossa criança. Então aqui, Leandro, acho que cada casal tem que ser escutado, tem que ser ajudado. Não é tão fácil fazer essa passagem do não poder ter com adotar um, não é uma passagem tão fácil. Sempre há aqui, às vezes, a ilusão de vamos tentar primeiro alguma coisa artificial, e a gente sabe o quanto que isso custa, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista também emocional, do ponto de vista físico, biológico, porque às vezes são processos que detonam, sim, a saúde e o organismo da mulher. Então, é preciso pensar, né? Eu preciso ler a minha história para saber se eu não posso isto, eu posso aquilo. Né? Eu posso aprender a ser pai e a ser mãe de filhos que eu não gerei e derramar sobre esse filho adotado, né, a minha paternidade e a minha maternidade. Mas são processos que fazemos juntos. Acho que a norma não é uma cacheta que você põe em cima de alguma coisa e que tapa tudo aquilo ali e responde as questões todas. Mas nesses casos, eu tenho feito isso muito, né? As pessoas que me procuram, é ajudar os casais a entenderem as muitas formas de paternidade. Podemos continuar? Podemos mais uma? Que aí, ó, aqui já tem mais... Eu atrasei 15 minutos, vou compensar os 15 minutos que eu atrasei. A Júlia, então, pode falar, Júlia. Benção, Dom José. Deus abençoe. Liga o seu vídeo. Ah, não, Dom José. Dá não. Isso, você tem que ligar. Ai, meu Deus. Não, Então, nós queremos ver sua beleza.
Beleza, toda bagaçada. Ah, é a tal. É a feiosa, Dom José. Aí, essa feiosa aí tem mais semelhante de Deus. Eu Dom José, a minha dúvida é assim, que eu já conversei com algumas pessoas, até que não eram católicas, sobre essa questão toda, evolucionismo, criacionismo, e assim, acabou chegando ao assunto, né, que a questão de Aristóteles ter falado, por exemplo, que toda ação gera uma reação, e que se a gente for fazendo esse processo inverso, a criação do universo todo, né, e a gente chegaria no princípio de tudo, que aí Deus seria essa força motriz que movimentou tudo. Aí eu tenho uma dúvida, porque assim, que ele interferiu, que ele agiu lá no começo, é fato. E tem também a encarnação de Cristo, né, que foi uma maneira de interferência dele. Deus continua intervindo na criação o tempo inteiro, ou é tudo uma consequência, reações da ação primeira dele? Muito boa pergunta. Pergunta de universitário. Bom, primeiro assim, a ideia aristotélica do primeiro motor, ela é fantástica, né? Bom, pode não ter falado do Deus, e muito menos do Deus cristão, até porque está antes de Cristo. Mas percebam que a própria filosofia vai falar de um princípio. Tem que ter um princípio, né? Alguém deu o start. Alguém teve que apertar o botão. Então, aqui, a própria filosofia que vai nos fazer beber desse primeiro motor, ou desse princípio propulsor, já nos faz pensar que há alguma coisa diferente daquilo que começou. Quer dizer, para que começasse, alguém interveio para que começasse. Uma energia, uma força, um dedo, um Deus. Né? Isso aqui é muito importante. Agora, a sua pergunta é bonita nesse sentido. Quer dizer, as obras de Deus são sempre obras continuadas, enquanto não chega à plenitude. A criação é uma obra continuada. A salvação é uma obra continuada. Por isso que a igreja está no mundo, para continuar anunciando a salvação, até que todos sejam salvos, como lembra São Paulo a Timóteo, né? Deus quer que todos cheguem à salvação, ao conhecimento da verdade. A santificação do mundo é um processo que nós estamos nos convertendo todos os dias. Então, as obras de Deus na criação são sempre obras continuadas. O problema é quando interferem elementos que fogem da naturalidade dessa ação de Deus. Qual é o jeito natural de criar? A modo humano, ou a modo natural. Quando eu falo modo humano, quer dizer, homem e mulher geram seus filhos, ou os animais geram as suas crias, né? A semente plantada gera outra árvore. Esse é o modo natural. A intervenção aqui no ser humano, a intervenção na criação dos animais, a intervenção nas sementes, isso aqui é alguma coisa que interfere, digamos assim, no processo natural e continuado da criação. Do mesmo modo, vamos imaginar que a igreja, de repente, quisesse enfiar na cabeça de todo mundo a ferro e fogo, sem fé e sem conversão, que estamos dentro de uma salvação que eu tenho que acolher à força. Isso aqui seria interferir na obra continuada da salvação. Quer dizer, é preciso que seja anunciada a salvação e ela seja acolhida. Então, esse é o processo natural de anúncio até que ele volte. Do mesmo modo, o processo de santificação, ele é feito pela via da conversão. Ninguém está pronto. Né? Se alguém me puser na minha cabeça, eu estou pronto, isso aqui eu estou atrapalhando o processo, é um processo continuado também de conversão. Então, quando você pergunta se é tudo continuado, é uma obra continuada. O importante é que nessa obra continuada da criação, da salvação, da santificação, aqui nada intervenha de modo a fazer diferente daquilo que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo iniciaram a sua obra. Porque a obra da criação, a obra da salvação, a obra da santificação, que são obras de Deus ou da Trindade, são sempre obras continuadas em que cada uma delas age a Trindade inteira.
A Trindade age na criação, a Trindade age na salvação, a Trindade age na santificação da criação até o último dia. Mas são obras continuadas. E quando a gente intervém para fazer de modo artificial, arbitrário, as coisas na criação, na salvação e na santificação, aqui nós estamos contra o projeto de Deus, né? Agora, é importante isso mesmo. Estamos numa obra continuada que só termina quando chegar à plenitude da história e passar ao mundo presente e nós mergulharmos no mistério da Trindade. Tem mais 2 perguntas, então depois a gente encaminha, pode ser? Ó, faz mais uma, tá até bom. Então, a Bianca, então. Tá ótimo, tá maravilhoso. Poderia ficar o dia todo aqui. Eu estou gostando. Cadê Bianca? Aqui. Bianca? Eu não. Já Você fiz levantou a mão. Não achei, não. Ah, desculpa, então. Obrigada, gente. Obrigada. Tem mais um. Nós temos mais um, então. O Joel também levantou a mão. Foi sem querer ou é pergunta? Vou de Joel novo, Gomes. eu acho. Bom, Tá pronto aí? Joel? Pode falar, Joel. Aê. Tá pronto aí? Ô, Aê, José, Joel. a minha bênção para o senhor aí, o que eu queria, Deus abençoe. esclarecer aí é sobre o aborto. Sim, exatamente esse é o motivo que nós temos para dizer um não ao aborto. Quer dizer, quando nós dizemos que não se pode abortar, não é por um princípio moralista, não, nós somos contra tudo. Não, nós temos a plena consciência de que a vida humana começa ali, no momento em que esses 2 gametas se unem, o gameta masculino e o gameta feminino. Ali, quando se juntam ali, e há, digamos assim, uma pequena, um pequeno embrião, que já tem ali já duas células, a do homem e da mulher, ali começa a vida humana. Ali começa. Não é depois, não é um dia depois, não são 2 semanas depois. Ali começa. Por quê? Até para lembrar um pouco aquilo que a outra, a feiosa lá, conheceu, a Júlia. A Júlia. Lembrando um pouco o que a Júlia falava. Há uma continuidade. Quer dizer, se nós pegarmos aquela sementinha inicial, com 2 gametas, e deixarmos que ela evoluísse em qualquer lugar, e se ela conseguisse evoluir em qualquer lugar fora do útero daquela mulher, aquela sementinha inicial não seria outra coisa. Ela não seria árvore, ela não seria um passarinho, ela não seria uma pedra, ela seria um ser humano, se ela tivesse as condições dentro ou fora da barriga da mamãe, se desenvolver. Então, aqueles 2 elementos iniciais, aquelas 2 células, aqueles 2 gametas iniciais, não gerariam outra coisa que não fosse uma vida humana. Se eu planto uma semente de abacate, Joel, vai nascer o quê? Abacate. Se eu planto uma sementinha de alface, vai nascer alface. Não vai nascer abacate. Então, se aquela sementinha inicial, resultado de 2 elementos, masculino e feminino, não vai gerar outra coisa senão uma vida humana. Essa, digamos assim, esse é o estatuto para nós do embrião. O embrião não é alguma coisa diferente no princípio e depois de algum tempo vai virar alguma coisa que vai ser gente. Não. O embrião é gente, é pessoa humana, é ser humano, desde o momento em que aquelas 2 células se encontram. Porque num processo evolutivo continuado, aquela sementinha inicial vai gerar uma vida humana, não vai gerar outra coisa. É por isso que aqui nós batemos de frente. Aí vem a ciência para dizer assim, não, tem que demorar um tempo ainda até que essa semente se adapte ali em algum lugar. Não, tem que esperar um tempo até que talvez se defina se vai continuar ali ou se vai ser expelido. Não se trata disso. Aquilo que, na nossa concepção, nós cremos e ensinamos é isso.
Desde o primeiro momento há uma vida humana. Por isso, em nenhum momento, depois dessa junção de gametas, em nenhum momento se pode tirar aquela criança, a não ser que isso aconteça por modo natural, né? Que a gente chama de aborto espontâneo. Né? Foi o próprio corpo que expeliu por algum problema, por alguma coisa. Não houve intervenção da vontade humana, houve um organismo que não deu conta de receber e de zelar por aquela semente inicial. Mas qualquer intervenção humana, no sentido de tirar aquela semente inicial, é um atentado contra a vida. A última Né, agora, Netinho. Netinho. Meu nome é Lúcia, tá bênção, Deus né? abençoe. Quando o Netinho me convidou para participar dessa live, O Netinho esse atrás, hein? é meu filho de coração. Meu filho de coração, é o Odilon. Ó, bacana. Aí ele me contou o assunto que seria, né, o tema que seria tratado. Eu não pensei duas vezes, não quero, por causa de uma dúvida que eu tenho. Eu já perguntei várias pessoas conhecedoras da Bíblia, mas só falaram assim, tudo que envolve Deus é um mistério e muita coisa não tem explicação. Mas eu vou continuar insistindo até eu achar uma resposta. E o senhor justamente foi hoje, por incrível que pareça, no ponto que eu queria. Só que para mim ainda não ficou claro. Sim. Deus criou Adão e Eva, né? E eles tiveram os 2 filhos. Depois o senhor falou que eles tiveram um terceiro filho, que é 7. 7 é homem 7. também. É homem também. Pois é. Aí, se Eva era a única mulher e só tiveram 3 homens, de onde veio o resto da humanidade? Sim. Foi isso que eu tentei explicar um pouquinho, né? Nós não podemos tomar aquele texto ao pé da letra. Porque se tomarmos aquele texto ao pé da letra, a pergunta é, com que mulher Sete casou? Já que o texto fala que Sete casou e teve um punhado de filhos. Então, qual é a intenção do texto? Primeiro que Adão e Eva não é o nome do primeiro homem e da primeira mulher. Adão significa aquele que é feito da terra, como eu expliquei, né? Adão, tirado da terra, que na palavra original, lá que eles falavam naquele tempo, né? Adamá é barro. Então, Adão tirado de Adamá. Adão tirado da terra. O homem nasce da terra. O homem, digamos assim, é fruto desta terra. O homem é fruto dessa terra e vai voltar para a terra. Ao pó voltarás, diz o texto bíblico. Então, Adão e Eva não é o nome do primeiro homem e da primeira mulher. Adão e Eva pode dizer assim, ó, quando apareceu o homem, foi Deus quem fez. Quando apareceu a mulher, foi Deus quem fez. De modo que na origem do homem e na origem da mulher está Deus. Agora, o que o texto bíblico quer responder é exatamente isso. Não é quando Deus fez. Porque o texto do capítulo 1 e o texto do capítulo 2 não tem datas de quando é que Deus fez. Também a pergunta do texto não é como Deus fez. Porque o capítulo 1 ele fez pela palavra. Façamos um homem. O capítulo 2 ele fez com as mãos. Fez um boneco de barro e soprou. Então, qual é a pergunta de base? A pergunta de base é quem fez o homem? Quem fez essa pergunta no tempo de Salomão respondeu, foi Deus. Quem fez essa pergunta lá no exílio, quem fez o homem e a mulher? Foi Deus. Então, é verdade assim que nós acreditamos que houve sim um processo de evolução. Houve um processo de evolução. Aquilo que às vezes as professoras de ciência ensinam na escola, aquilo não é mentira para nós. Houve um processo evolutivo em que os seres humanos foram foram tomando forma humana, inteligência humana, capacidade de razão, de amor. Então, aqui foi um processo. Quer dizer, para usar, assim, é claro que aqui é uma palavra feia, mas, vamos dizer assim, houve um momento em que, naquele processo de evolução, um ramo seguiu irracional, aqui estão os animais, outro ramo evoluiu e se tornou humano. Se tornou homem, mulher, inteligente, capaz de amar, capaz de se relacionar, capaz de ter consciência de si. Então, houve uma evolução. Em algum momento, houve uma bifurcação em que esse animal aqui continuou irracional
e esse aqui evoluiu para a condição humana. E aqui, ó, na bifurcação, a pergunta é, mas quem fez que aqui tivesse uma bifurcação, já que podia ter tudo junto? Resposta, Deus permitiu que houvesse uma evolução em que aqui, nessa linha, o ser humano fosse construído como alguém diferente do resto, com inteligência, liberdade, vontade, amor e capaz de cuidar do resto. Então, essa sua pergunta aí, ó, se a gente for pela Bíblia, vai dar errado. Nós vamos ter que responder. Quem é que fez as mulheres com quem Sete se casou? Então, o texto não tá perguntando por isso. O texto está dizendo assim, ó, que quando passou a existir o homem e a mulher, foi Deus quem os fez. E os fez diferentes do resto. Porque o homem tem imagem e semelhança, o homem tem o sopro, o hálito de Deus. Por isso que eu não posso abortar, por isso que eu não posso matar, por isso que eu não posso picar, por isso que eu não posso tratar mal, porque a criatura humana tem algo diferenciado que as outras criaturas vivas não têm. Então, não podemos ir com o texto linear, não. Até porque lá na frente, por exemplo, no capítulo, depois se você pegar a sua Bíblia aí, lá no capítulo 5º, mais ou menos, nós vamos encontrar assim, que Adão, deixa eu achar aqui, te falo agora. Adão viveu, aqui ó, capítulo 5º, versículo 4º. Depois de gerar Sete, que é o terceiro filho, Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Pode dizer assim, que a criação continuou, a vida continuou. Mas aqui não é irmão casando com irmão. Aqui se trata de quando Deus fez o ser humano, foi ele quem presidiu essa cadeia que levou aquele ser vivo chegar a ser humano, e não um macaco, e não um bicho, e não um sapo. Houve uma evolução e aqui houve uma linha em que esse ser aqui evoluiu, mas não evoluiu porque ele, o ser humano, quis. Não. Aqui alguém colocou uma bifurcação e acompanhou esse lado de cá para que essa criatura aqui fosse humana. Aqui é Deus. Aí na origem da vida humana, está Deus. Então, uma coisa não bate com a outra. Não pode ir por essa linha que você falou, não. Senão vai ter que casar irmão com irmão, vai ter outra coisa, vai ter que ter outro Deus que criou outro bando do lado de lá, os de cá casar com o bando do lado de lá. Né? Já que Sete casou com mulheres. Que mulheres? Então, aqui o texto já deixa também parecer assim, nós não podemos ir de maneira tão rasa ou tão linear, senão a gente vai perceber que o texto tem contradições. Mas se eu vou pela linha de que foi Deus quem criou, acompanhou tudo, cada ser humano tem a presença, o toque, algo dele, aí eu vou entender que, de fato, na origem da vida humana está Deus. Porque a natureza sozinha não poderia ter gerado o ser humano. Mas é uma conversa boa essa. A gente tem que, às vezes, parar, escutar a sua dúvida de novo, onde é que você não entendeu. Quer dizer, mas é bacana isso. Para mim, o texto bíblico quer responder que na origem de tudo, independente de quando foi o início, na origem de tudo está Deus. É isso que o texto bíblico quer resguardar. Então, Dom José, em nome do Grupo Kairos, eu queria agradecer ao senhor pelo seu sim em estar aqui hoje, ajudando a gente nesse momento que a gente está querendo fazer, nessa formação, e que Deus continue iluminando o senhor e que o senhor continue sendo essa pessoa tão iluminada e que continue trazendo essas palavras tão belas para nós. Muito obrigado e seja à vontade e a gente vai chamar mais vezes, viu? Obrigado, agradeço a vocês pela iniciativa, parabéns mesmo, viu? É por aí, nós temos que aprender também com a pandemia. A pandemia tem nos ensinado que há outras formas de nos comunicar. Exatamente. Eu acho que eu nunca iria ir no seu grupo do cursinho. Mas por aqui nós interagimos e conversamos e falamos muita coisa que pode continuar quando a pandemia terminar e até Jesus voltar. Eu acho que nós podemos sempre aprendendo até daquelas coisas que não foram tão boas. Mas podemos voltar com outros temas, sim, e até se aparecer mais alguma dúvida, a gente combina depois para responder isso com as pessoas que quiserem.
Sim. Um abraço para vocês todos, fiquem com Deus e até a Amém. próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor pode sair que a gente vai continuar. Ok, então, um abraço. Tchau. Saiu. É isso.